Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso The Borba Cast e hoje eu tenho um convidado especial aqui na área do jornalismo, que é o Juarez Fonseca. Quem acostumou a ler os comentários musicais do Juarez, né, ao longo dos anos, sabe bem de quem eu estou falando. O cara trabalhou muitos anos na Zero Hora e também em outras publicações. E eu convidei o Juarez para essa semana com um motivo especial, os 80 anos do Bob Dylan, completados nessa semana, né? Mas vamos falar de outras coisas também, né? E aproveitar a presença do Juarez aqui para conversar um pouco sobre jornalismo, sobre música, a indústria do disco que acabou, enfim, todas essas coisas que estão relacionadas. Juarez, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite aí de participar do nosso podcast. Obrigado, querido Mauro. Nós não temos. Eu sou bem mais velho que tu, mas tu também tem uma longa trajetória nessa história de música aqui em Porto Alegre, né? Eu estou fazendo 50 anos que eu escrevo sobre música. Já é um período, hein? É um tempo. É um tempão, né? Normalmente eu não deveria confessar isso, mas tudo bem. Inclusive, tu tem um projeto de livro, né, Juarez? Isso Aproveitando que. é uma coisa mais enrolada que rabo de porco, né? Porque já teve duas aprovações de lei de incentivo antes dessa época aí que nós estamos vivendo hoje. E não consegui patrocínio, mas agora parece que vai. Eu resolvi mudar algumas coisas. Era uma coisa meio talvez meio arrojada, meio um pouco demais, o que eu tinha imaginado, que era resumir esse tempo aí em 2 volumes. E vou começar lançando um livro de entrevistas, assim, que deve sair fim do ano, início do ano que vem. Das entrevistas que eu fiz, 160 entrevistas com os principais nomes da música brasileira enfim, e da música internacional também, principalmente da América Latina. Bom, E espero que agora se abriu uma porta aí, sem previsão de patrocínio, né? E eu estou já me entendendo com Flávio Iria, que é o editor da editora Diadorim, aqui de Porto Alegre, que foi que lançou o livro do Teixeirinho, do Daniel Feix, e acaba de lançar um livro com uma biografia que ele escreveu do João Gilberto Noll. É um cara sério, um cara que eu conheço há muito tempo. Quando fui colunista da revista Aplauso, ele era um dos editores também durante uma época. É bom, só, isso, quer dizer. só para situar, principalmente as pessoas de uma geração mais nova que a gente, o Juarez escrevia uma coluna, né? Tinha uma página, inclusive semanal, inteira, né? Na Zero Hora, onde tudo que acontecia na música passava por ali, né, Juarez? Era um resumo, assim, do que estava acontecendo em termos de lançamento, tinha comentários de shows, tinha críticas. Então, assim, e por ser um espaço muito importante da imprensa nacional, né, os artistas todos passaram por ali, né? Quem vinha a Porto Alegre falava com a imprensa e contigo, às vezes, especialmente contigo, né? Então eu imagino que tu tem um material rico, assim, muito rico, né, para apresentar nesse livro e nas coisas que estão arquivadas lá no jornal também, né? É bastante coisa. Na verdade, quando eu estava preparando o livro, eu fiquei um ano inteiro lá nos arquivos da Zero Hora, gravando, assim, escaneando e fotografando no celular, coisas que não eram, coisas que eu fiquei botando no Facebook, tipo, com aquele título de Os Arquivos Implacáveis, né? E escaneando matérias maiores, assim, que entrevistas e matérias, e comentários de discos, e comentários de livros, e comentários de shows. Primeiro vai sair esse livro de entrevista, depois eu vou vendo, aos poucos vai saindo o resto, tá? Vai sendo desovado o resto, que está tudo pronto. Eu tenho 2 volumes de 700 páginas prontos, né? Agora eu vou desmembrando isso para dar vazão, né? Por exemplo, o Tarek de Souza me mandou, a semana passada, 2 volumes de acho que eu não tenho aqui, deixa eu ver, 2 volumes.
desse livro dele chamado MPB Bambas. Então, cada volume tem 300 páginas. São entrevistas que ele fez para o Canal Brasil. E que ele e lá era uma coisa mais resumida, aqui ele conseguiu botar mais textos. E uma coisa parecida que eu vou fazer, não é? Com o pessoal daqui, e do Rio Grande do Sul, e muita coisa daqui, né? Lisboa, Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro, enfim, e outros, né? E do Brasil, todo mundo pode imaginar aí, sabe? Deve sair, então. E é isso. A minha parte, eu tinha aquela coluna que sabia, saía aos sábados, mas também fazia, quer dizer, fora da coluna, matéria para revistas ZH e o segundo caderno do Zero Hora, muitas coisas, né? A coluna era uma coisa mais rápida, assim, de informação mesmo. Não tinha muitos comentários, muitas análises. Era que tinha muita coisa acontecendo na cidade, naqueles anos 70, aquele início dos anos 70, né? Então, na verdade, a coluna servia para desaguar, né, para desovar a informação, show de tudo. Então, tem as primeiras informações, primeira vez o show do Vitor Ramil, primeira vez do Bebeto Alves, primeira vez do Nelson Coelho de Castro, e assim, aquelas primeiras vezes todas, que na época não era nada, era uma primeira vez, mas com a distância do tempo, hoje passa a ser uma primeira vez, né? Passa a ter uma importância histórica, vamos dizer assim, né? Embora eu nunca tenha trabalhado em nada pensando em, em passar para a história, uma matéria, uma coisa assim, né? Mas isso é coisa que naturalmente acontece, não é? E agora, a questão do Bob, a propósito do Bob Dylan, eu estava lendo ontem, eu tenho uma edição especial de uma revista Rolling Stone sobre Bob Dylan, histórica, lançada em 2013, e tem lá umas 8 entrevistas dele. A Rolling Stone foi a revista para a qual ele mais deu entrevistas, né? E o cara conta tudo, porque os caras são, conta como é que foi chegar, o primeiro cara que entrevistou ele, em 64, eu acho, 64, 65, por aí, conta como é que foi chegar nele, né? Depois vem vindo até 2000 e aqui, 2013, 14, que é a última, que a Rolling Stone publicou, né? Então, tu vai acompanhando o desenvolvimento da figura, né? A evolução da figura, como ele, como ele era, veio vindo, né? Através do tempo, né? E eu tive a sorte, a felicidade de assistir 4 shows dele. O primeiro no New York Rock, depois aqui o do Gigantinho, depois do Opinião, depois do Pepsi on Stage, né? Sendo que do Opinião eu assisti daqui assim, ó, daqui ali, sabe? Era uma coisa assim, tipo, 2 metros de distância do cara. Eu estava na pista e ele ali, sabe? Eu vi até com o facho do spot, eu via a saliva dele saindo da boca quando ele cantava. Sim. E o cara que me marcou muito, assim, sempre gostei muito dele, para mim era ele e Beatles no início. E, aliás, ele fala bastante dos Beatles nessas entrevistas dele aí. Ele É, também foi muito amigo do John e do Paul, principalmente. E, e Beatles foi uma banda fundamental para ele no início da carreira dele. reza a lenda que ele foi o primeiro a oferecer um baseado para o John Lennon, né, não sei se confirma isso. Reza a lenda. Ele não fala muito assim, nessas entrevistas, então, nessa revista, nessa edição especial, que, aliás, pode ser encontrada, ela está à venda, eu acho, numa desses sites, Mercado Livre, uma coisa assim, por R$ 100 a edição da revista, que tem essas entrevistas todas e tem uma seleção de 100 melhores músicas do Bob Dylan também, votadas por críticos dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal. Pois é, reza essa lenda aí que ele apresentou primeiro baseado por John. Mas as menções a drogas nas entrevistas são rápidas, sabe? Ele, por exemplo, ele diz que ele usou um tempo para open mind, sabe? Para abrir a cabeça, né? Mas ele não era viciado no sentido de que tá chapado todos os dias, sabe? Ele disse que usou durante um tempo as drogas, né? Nessas entrevistas, né?
enfim, mas é muito bom ver como o tempo passa e como as coisas ficam, né. Bob Dylan é um cara que vai ficar como os Beatles, vai ficar como Beethoven, como Bach, como Mozart, como esses caras, né, como esses grandes compositores da história da música. Já estão na história da música, né, é é é isso não tem nem como não nem como não ser, não é? É a mesma coisa que tu queria tirar o Beethoven da história da música e queria tirar o Dylan, ou os Beatles, ou Elvis, ou os Stones. Sim. E quando tu começou, o Dylan já tinha lançado o disco ou ele começou como é Não, que o tu primeiro lembra disso, assim? primeiro disco dele eu acho que é de 61, né. 61. E eu comecei a escrever sobre música 10 anos depois disso, em 71, 72. Eu antes da Zero Hora eu já escrevia, tinha um jornal que eu editava chamado, era o jornal do Clube do Professor Gaúcho, que depois passou a se chamar Exemplar, que eu já escrevia sobre música. Eu lá escrevi sobre os festivais aqueles antigos festivais da Faculdade de Arquitetura, que tiveram 2 edições, 68 e 69. Mas na Zero Hora, o primeiro comentário que eu fiz foi no disco Expresso 2222, do Gilberto Gil, que eu fui comprar na loja. Ele estava vindo a Porto Alegre, foi o primeiro show dele, grande show em Porto Alegre. Esse disco, esse show também, é o show da volta do Exílio, né? E é o disco mais roqueiro do, 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 do Gil, do Gilberto Gil, né? Eu fui na loja e escrevi, eu comprei, na verdade, eu comprei. Naquela época, a Rua da Praia tinha 3 ou 4 lojas de discos, né? Artes Reunidas, e outros que eu não recordo o nome agora. A Então, Kings já tinha, não? a Kings já tinha na Galeria Chaves, Sim. mas loja de calçada tinha Artes Reunidas e outra, que eu não recordo agora o nome. Então eu cheguei lá e comprei 2 discos, comprei esse do Gil, tinha recém saído, e comprei um do T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Foram os 2 primeiros discos que eu escrevi. A partir dali as gravadoras começaram a me os divulgadores das gravadoras em Porto Alegre começaram a me levar discos no jornal, né. Aí não parou mais, até hoje. Mas tu fez faculdade de jornalismo? Fiz. E tu já pensava em escrever sobre música ou as coisas aconteceram, assim? Não, assim, tipo, eu vou escrever sobre música, não, né, eu ia fazer jornalismo. E assim, eu fiquei eu trabalhei mas a minha na adolescência, por exemplo, eu morava no interior de Guaíba, num 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 povoadão cujo centro era uma fábrica de papel. Foi a primeira fábrica de papel do Rio Grande do Sul, fundada por alemães, por imigrantes alemães. Era Borregar? Não, não, a primeira, estou te falando, a Borregar é dos anos 80. Não, estou te falando dos anos 40, 30. Sim, sim. Antes, menos ainda, menos ainda. Essa fábrica eu acho que é inaugurada em 1920, por aí, coisa assim. E aí minha mãe e meu pai passaram a trabalhar na fábrica e, enfim, eu me criei lá, fiz todo o curso primário lá e tudo mais, né. E moraram durante anos. A minha mãe se aposentou como funcionária da fábrica, né, e meu pai também. Então essa fábrica tinha, como era uma fábrica fundada por alemães, como tu sabes, ah, onde a colonização alemã passou, deixa e tem preserva suas marcas, tipo sociedades de canto. Está cheio nessa região da colonização alemã de sociedades de canto, né, sabe? E lá tinha uma sociedade chamada Sociedade Tiro ao Alvo Recreio, que era uma das coisas que os alemães faziam mesmo, essa coisa de tiro ao alvo. E era um clube, né, um clube com bailes, fazia bailes e tal. E eu sempre gostei de música, eu sempre ouvi desde pequeno, porque minha avó passava o dia com o rádio ligado, eu ouvia tudo que é tipo de música, naqueles programas, e passei a conhecer, passei a anotar música, escrever letra de música, todos os tipos de música, do rock ao samba-canção e a música regional gaúcha. E eu comecei uma coisa que não tinha, né, nesse clube era reunião dançante nos fins de semana, nos sábados e domingos. Eu comecei a promover reunião dançante já com meus 15, 16 anos, e rodar disco. Eu ficava no palco, que tinha uma eletrola, e eu botava o disco para as pessoas dançarem. Então sempre tinha 20, 30 pessoas lá no sábado de tarde ou no domingo de tarde, e eu botava discos para as pessoas dançarem.
E como tinha um caminhão da fábrica que vinha a Porto Alegre todos os dias trazendo papel e, enfim, fazendo contato com um escritório da fábrica que era em Porto Alegre, eu vinha de vez em quando com eles, ia nas lojas, fazia uma vaquinha com o pessoal que ia nos restaurantes e vinha, levava, comprava discos e levava novidades para tocar lá. Então essa minha ligação com o disco, com a música é bem lá atrás, bem desde o primeiro, entendeu? Desde a minha mãe cantando canção de niná para mim, sabe? Aquelas coisas assim, bem desde cedo, né? E aí, esse interesse é uma coisa que permaneceu, nunca saiu de mim. E quando eu estava na faculdade, que eu estava dizendo, fazendo esse jornalzinho do Clube Professor Gaúcho, e tendo aqueles festivais, eu fui escrever sobre os festivais. E, enfim, foi isso. Sempre tive ligado a essa questão da música aí, né. A maior parte das pessoas, eu acho, que gosta de música e curte música, e que, de uma certa forma ou outra, trabalha com música, tem uma música que vem da memória mais longínqua da infância. Tu não Sim. tem? Tu não é assim? Sim, sim, também, por outro caminho, né, mas, também a música sempre esteve presente, assim, né. Mas quando eu comecei a atuar no rádio, assim, tu já era uma referência no jornalismo, né, musical, assim, e já a tua coluna na Zero Hora era uma referência para todo mundo, assim. Aliás, haviam muitas discussões, é uma época que a crítica musical ela era muito influente também, né. A tua opinião sobre os discos e sobre os shows era uma coisa que as pessoas ficavam esperando, assim, né, pra o que que o Juarez vai dizer, né. E as gravadoras também, assim como iam nas rádios, iam no jornal. Tu pegou essa transformação, a gente pegou essa transformação, né, Juarez, porque hoje o mundo tá diferente, né. É, Em termos de não tem mais a mesma importância, não tem mais disco, né, os discos que se fazem são poucos, não o mercado não se rege mais pelo disco, né, como era naquela época, né. é. Nem mais pelo álbum, porque, assim, eu tenho vivido isso muito agora, né. Bom, eu trabalhei na Zero Hora direto, com algumas saídas, que eu fiquei 1 ano na Europa em 73, por exemplo, eu e minha mulher, e somos casados até hoje, fizemos 50 anos de casado agora em março, por incrível que pareça, né. Que beleza, parabéns. Sim, porque bodas de ouro hoje é raridade É absoluta, né. é uma raridade. Enfim, e nós estamos os 2 aqui na praia desde março do ano passado. Eu estou em Capão Novo, assim, nós temos uma casa aqui no condomínio, antigo, e a gente veio para cá para escapar da aglomerações em Porto Alegre e tal, vamos de vez em quando para Porto Alegre. Tipo assim, uma vez por mês a gente vai lá, passa uma semana para ver coisas, ver a casa, cuidar de coisas, de pagar, fazer pagamentos, etc e tal. Mas então, quer dizer, o agora eu me perdi, onde é que estava o início da tua pergunta aí? Eh, não, a gente estava falando sobre vamos ir traçando uma linha do tempo, assim, depois a gente volta para o Bob Dylan, né. Sim. Mas tu ficou quantos anos na Zero Hora? Ah, é isso Ah, que eu estava falando, então, eu entrei na Zero primeira vez na Zero Hora, eu trabalhei em 1969, trabalhei 3 meses, tá, como estagiário. E aí, ao fim dos 3 meses, era uma Zero Hora ainda dirigida pelo Ari de Carvalho, tá. Foi o criador da Zero Hora, e que era o cara que dirigia a Última Hora Gaúcha, é a Última Hora Gaúcha que foi fechada em 64 pela ditadura. Aí depois foi fechada em março, em abril, em maio eles abriram a Zero Hora, o Ari de Carvalho, com outros sócios e tal. Então em 69 eu estava na faculdade, e estava no segundo ano, e eu fui fazer matérias lá. Eu comecei direto a fazer matéria, direto, assim, com um repórter normal do jornal, né. E ao fim dos 3 meses os caras não me pagavam, não tinham me pago nenhum mês, né. Eu disse: "Eu não vou mais ficar aqui, vocês não me pagam". E aí saí e fui pedir estágio, me inscrever para o estágio na Folha da Tarde, cujo chefe de redação era o Walter Galvani. E lá já estava Valdir Zuetti, Décio Presser, Danilo Ucha, enfim, nomes já que eram meus colegas, de um ano mais avançado na faculdade. 1 e 2 anos mais avançados na faculdade.
Aí entrei como estagiário na Folha da Tarde, fiquei 1 ano, e aí, fui para Zero Hora, aí como contratado e tal. Eu fui ser editor de economia, porque na Folha da Tarde eu fiquei um tempo fazendo, as páginas de economia. Era uma coisa bem prosaica, não tinha nada a ver com essa economia hard de hoje, né. Eu ficava indo lá nos Instituto de Carnes, Federação Fecotrigo, FEArroz, Sunab, que era uma coisa que existia na época, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento de Preços, controlava os preços e tal, né. E eu entrei na Zero voltei entrei na Zero Hora como repórter da área de economia. E fiquei lá meio ano, e aí me botaram como secretário de redação. E no meu lugar entrou o Afonso Ritter, que eu treinei durante algum tempo para ser setorista de economia da Zero Hora. Depois ficou um cara super, conhecido na área, né, até hoje, né, de economia, né. E eu fui um pouco de secretário de redação, que era baixar a matéria da geral, da reportagem geral. Reportagem geral basicamente era Porto Alegre, alguma coisa de interior, e não tinha nada, por exemplo, as editorias os jornais eram estanques, tinha editoria de economia, editoria de política, editoria de nacional, de internacional, né, de polícia. Então eram as editorias mais ou menos estanques que hoje não existe mais também, né, quase praticamente não existe mais na imprensa essas editorias estanques, né. Era uma coisa meio a Zero Hora mesmo hoje tem uma editoria de notícias que envolve tudo isso que eu estava falando. Envolve internacional, envolve nacional, envolve, economia, política, enfim, tudo. E depois saí, né, por uma questão daquelas coisas da época, assim, que nem vale a pena relembrar, porque é uma história longa e tal, quando instituíram o crachá, para ter uma ideia da coisa, quando instituíram não tinha crachá. Quando instituíram o crachá, houve uma revolta na redação. E o crachá era simplesmente uma plaquinha de plástico com o teu nome escrito. Tu te lembra daquelas maquininhas que apertavam um gatilho e saía uma fitinha com Sim, a letra em relevo? sim. O crachá era aquilo, era uma plaquinha de plástico branca ou creme com aquela fitinha com o teu nome, era isso o crachá. Aí houve aquela revolta na redação, né. O Carlos Bastos era o chefe de reportagem. Então, bom, houve uma revolta na redação contra o uso do crachá. Eu não vou usar, não vou usar, não sei o quê, aí veio uma Fernando Ernesto Corrêa era o encarregado do jornal e tal, né. Aí se quem não veio um aviso no mural, quem não usar o crachá vai ser advertido. Quem não usar pela segunda vez vai ser suspenso. Quem não usar e quem continuar não usando vai ser demitido. E eu digo: "Tô demitido, porque eu não vou usar nunca". E fui demitido. Aí 6 meses depois me chamaram de volta. Aí eu já usei. Aí o crachá já era o crachá com a foto. Aí eu já era o crachá com a foto, aquele negócio todo, né. Sim, Aí eu usei o crachá, né. Aí fiquei mais um tempo e em 73 fui embora para a Europa, fiquei 1 ano lá. E na volta da Europa, 15 dias depois, 10 dias depois, eu estava de volta no jornal. Aí fiquei no jornal até 96, quando eu saí por livre e espontânea vontade, acertando a minha saída com uma direção, que eu não concordava com os rumos que o jornal estava tomando com o Augusto Nunes, né. Saí, fiquei no ABC Domingo, do Grupo Sinos, durante 15 anos e voltei para Zero Hora em 2013 eu voltei para Zero Hora com uma coluna, de 2 em 2 semanas. sim. Bom, e nesse meio tempo aí, o Bob Dylan lançando disco, um atrás do outro. Um atrás do outro, né. Eu comentei vários discos dele. Ah, o comentário que eu mais lembro, assim, que eu até guardei para um livro, uma coisa assim, que eu separei, que eu tenho, não tenho aqui, mas tem em Porto Alegre, a página escaneada, foi uma página da revista ZH que eu comentei juntos, em 1974, o disco que eu mais gosto do Bob Dylan, que é Before the Flood, que é um álbum duplo gravado ao vivo, na turnê que ele fez em 74, fez 73, 74 com The Band, para mim é o melhor álbum dele, né. Ele ainda não estava ele já era Bob Dylan, um superstar, né, mundial,
mas ele ainda estava mantendo um pouco da característica das músicas dele. E a The Band era uma puta banda poderosa, né. Aliás, o álbum da The Band, aquele Last Waltz, que foi o álbum de despedida também ao vivo, é um álbum absolutamente genial, brilhante, assim, né. Um dos discos mais que eu gosto mais de todos que eu tenho. Então E é um comentei na mesma página, e é um filme também do Scorsese, não e é? o filme também é fantástico, né, É. fantástico o filme. Então na mesma página eu comentei Before the Flood, do Bob Dylan, e It's Only Rock and Roll, dos Rolling Stones, que estavam saindo juntos, entendeu. E não por acaso o It's Only Rock and Roll é um dos grupos que eu mais gosto dos Stones, sabe. Tem uma capa do Guy Pelaert, aquele desenhista francês, que aliás, esse desenhista francês tem um álbum só sobre de que ele faz pintura só sobre estrelas da música, chamado Rock Dreams, que não é só rock, que tem, blues, jazz, enfim. Então, foi o disco que eu foi o disco esse foi o disco que eu mais gostei do Bob Dylan, mas eu nunca deixei de acompanhar e estar junto com as coisas que ele fazia e, assim, lendo essas entrevistas que eu te falei antes da da revista Rolling Stone, dá para lembrar muitas coisas da figura do cara, né, quer dizer, um sujeito que ele fugiu de casa com 14, 13, 14 anos, sabe, tipo assim, então já era um rebelde, avant la lettre, né. E era um cara que nunca gostou de falar da vida dele, sabe. Essa primeira entrevista que ele fez para Rolling Stone, o cara levou um tempão até convencê-lo a dar a entrevista, isso que ele estava lá, ainda quase iniciante ainda, no início da carreira, né, já era o Bob Dylan, mas enfim. Então, quer dizer, desde nunca gostou de dar entrevista, nunca gostou de abrir sua vida, né. E as entrevistas têm muito pouca coisa de coisa pessoal dele, não fala da família, de filho, esse tipo de coisa assim, né. É mais de música e de política e de visão de mundo e, enfim, sei lá, ele por exemplo, sempre foi uma pessoa reservada, né. Ele O Caetano fala numa entrevista que o Dylan era o insondável, né, o cara que tu não sabe o que ele tá pensando, é, porque ele não fala, né, ele é, não aparece, não se manifesta e ele mantém isso até hoje, né. até hoje. E essas entrevistas tu vai ver, cara, se tu quiser eu te mando, eu tenho uma edição, posso te mandar em PDF, a edição completa dessa revista. As perguntas muitas vezes são mais longas que as respostas. E ele várias vezes pergunta para o cara assim: "Mas por que que tá me perguntando isso?", sabe. Várias vezes ele foge da pergunta, então ele não quer entrar na coisa, mas aos poucos ele foi se relaxando um pouco e nessas últimas entrevistas já fala mais, entendeu. Também porque aí já tinha muita história para assim, acumulada para não deixar de para não exatamente, falar, né. O cara pergunta, por exemplo: "Ah, o programa de TV que tu fez com não sei o quê, com não sei quem lá", o cara pergunta, fulano de tal, e ele diz assim, ó: "Nunca me vejo nas coisas que eu faço para televisão", sabe. Então ele tinha sempre essa defesa contra abrir a sua opinião sobre, sabe, sobre a sua própria música, sabe, não gostava de falar da sua própria música. Assim, a música eu não penso sobre ela, ela vem, tipo, como se fosse um negócio de espiritismo, né, a música baixa, né, ele não fica teorizando sobre: "Vou fazer assim, vou fazer assado", vem, né. E entrevista com ele, tu chegou a participar de alguma ou não? Não, nunca, nunca. Ele não nenhuma dessas vezes que ele veio, que eu vi que ele, assim, dessas 4 vezes, ele deu entrevista coletiva. A única pessoa que lá no Hollywood Rock já e em Porto Alegre, falava com ele era foi o Peninha, Peninha Bueno. Sim, sim. E era amigo dele por outras por artes como a desse cara, desse primeiro cara que entrevistou ele lá para Rolling Stone, né. A aproximação, devagar, pelas beiradas, até conseguir abrir uma porta e se tornar
e se tornar conhecido do cara e amigo do cara, né, assim. sim. Mas ele É, sempre foi de cara de poucos amigos. o Peninha conta que ele trabalhava em São Paulo na época, quando o Bob Dylan veio a primeira vez, né, no Brasil. E aí ele fez uma grande matéria, porque ele era e é um grande conhecedor do trabalho do Dylan, né? Um fã. E aí o Dylan, quando soube da matéria, quis conversar com ele, porque o Peninha revelou detalhes que o Dylan ficou surpreso de saber que alguém no Brasil sabia daquilo, né? Então, Sim, e aí disse, aí aceitou conversar com ele, convidou ele para inclusive para ir junto, né, ver sim. o show lá no Nova York e tal. E, e o Peninha tinha essa característica, assim, né? Quando eu conheci o Peninha, ele disse: Eu sou o maior fã de Bob Dylan do mundo. Uma coisa que o Peninha nunca disse, que me disse uma vez, ele me disse uma vez, depois tive várias vezes de encontrar com o Peninha, e nunca a gente, assim, teve uma empatia depois, né. Não temos até hoje uma empatia, mas quando o Peninha ainda trabalhava na Zero Hora, no início da carreira dele, ele me disse que começou a ouvir o Bob Dylan por causa das coisas que eu escrevia sobre o Bob Dylan. Ele me disse, entendeu? Então não preciso dizer mais que isso, né, tá dito. Mas eu, Certo. Mauro, anotei umas coisas assim, ó, que o Bob Dylan diz nessas entrevistas. Ah, Uma legal. frase ou duas, sabe, que eu acho que é interessante dizer assim, ó. Uma eu já disse aí: "Não consigo me ver na TV". Outra, o cara pergunta como é que é os arranjos do disco e tal, blá-blá-blá, 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 e diz assim, ó: "Não, não tem problema nenhum, eu toco e os músicos vão me seguindo". Ah, sim, outra coisa também, você não chega, diz ele, assim, sobre a criação, né, você não chega com tudo em mente, simplesmente cria do nada. Outra, hã, acho todos os públicos mais ou menos iguais. Sou só alguém fazendo um trabalho, tentando seguir a vida sem atrapalhar os outros. Só isso. Eu não sento e escuto os meus próprios discos. Aí ele lá pelas tantas, ele disse que gostaria de ver o Elvis cantando uma música dele. E aí o Elvis gravou uma música dele chamada Long Time, né. Outra, eu vivo nos meus sonhos, não vivo no mundo real. Política, não vai haver paz alguma nunca. Você recarrega seu rifle e este breve intervalo que você está carregando é a paz. E outra, que ele disse em 2001, não tenho planos de me aposentar. É coisinha assim dele, isso aí dá um perfil da figura, assim, né, sabe. Sim. E assim, por exemplo, aquele disco, aquele show que ele fez no Gigantinho, que foi o primeiro aqui em Porto Alegre, 91, que foi, eu estava sei, tinha 13.000 pessoas lá no Gigantinho, e eu escrevi um comentário, que eu até postei no Facebook agora, na saudação que eu fiz aos 80 do Bob Dylan, é é que ele mudou tudo. No Hollywood Rock ele já tinha feito isso, né, sabe. Mudou os arranjos, né, Mudou das os músicas. arranjos, mudou a maneira de cantar, mudou a melodia, mudou tudo. Tinha músicas que a música tinha um sucesso dele que as pessoas não conseguiam identificar, entendeu, sabe, porque ele Exato. mudava tudo, né. E eu escrevi que as pessoas, que a irritação que muita gente ficou com aquilo, porque não podia cantar junto, não podia, era querer que o cara se repetisse a vida inteira, ficasse se repetindo, repetindo, cantando a mesma coisa, tipo Renato e seus Blue Caps, tipo Roberto Carlos, entendeu. Toda a vida cantaram a mesma coisa, sempre, 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 sabe, ano após ano, tudo aquilo, né. E que não era bem assim, quer dizer, ele tinha direito de mudar, de não se repetir, de querer rever as suas coisas, entendeu. Já que pessoas exigiam que ele cantasse Blowing in the Wind, ou o Like a Rolling Stone, sabe, o Mister Tambourine Man, vão ouvir diferente de uma vez, dessa vez, entendeu.
Aliás, Mas no assim, show do Opinião ele já fez um show mais normal, né? mais light, tinha um É, público bem mais próximo, né, bem mesmo não era um ginásio, era uma casa, assim, de 1000 e poucas pessoas, então ele já estava porque ele se acostumou muito a cantar em pequenos espaços, pequenos lugares, né. Todo o início da carreira dele e até boa parte da já ele estrela mesmo, ele fazia aquelas excursões por estádios, ginásios, mas de repente ele fazia shows num pub, num troço pequeno, assim, num lugar pequeno, né. sim. Que é o que alimenta, na verdade, né. Tu vê, por exemplo, aquele clube de jazz em Nova York, Vanguard, ali cabe 80 pessoas, sabe. É um corredor e um palquinho no fundo que não cabe mais que 6 músicos, entendeu. E todo mundo fica em pé, ninguém sentado. Em pé com umas tem umas mesas redondas, altas, que a pessoa põe o seu copo ali e tal, né. Então, quer dizer, esses músicos todos sempre gostaram de se apresentar em lugares pequenos, assim, para menos gente, né, para poder não ter a pressão do estádio, do ginásio. Sim. Aliás, em Nova York tem uma mística, assim, né, do Dylan, porque a presença dele na cidade é muito forte, né. Eu fui conhecer Nova York recentemente, assim, né, em 2019, e daí eu constatei que lá tem um passeio que se faz na cidade que é o tipo assim, os lugares de Bob Dylan, né. Sim, Então tem o hotel Chelsea que ele legal. morou, né, a Janis Joplin morou também, Greenwich Village. o Greenwich Village, que era o bairro onde ele circulava, os lugares onde ele tocava ali, e o a E esqui onde ele a começou a ser conhecido, né. Isso. A esquina onde ele aquela rua onde ele tirou a foto da capa do primeiro disco, enfim. Aí o passeio é assim, né, lugares de Bob Dylan. E é muito legal, né, tu passar por ali e até hoje essa relação, né, dele com a cidade tá ali, assim, né. É isso que Ele os caras fazem na Ingla na França, por exemplo, com os antigos escritores, aqueles mais famosos e músicos mesmo, assim, né, fazem esses tour, né. Assim como tem em qual é a terra do Syd Barrett? Birmingham? eu acho que é Birmingham, é uma cidade do interior da Inglaterra. É, tem também esse tour pela cidade, turístico, entendeu? Que é, os lugares que ele ia, que ele frequentava, que ele não ia, blá-blá-blá, porque ele voltou para lá depois que ele saiu do Pink Floyd, um tempo ele voltou para viver lá, né. Sim, E tem uma foto dele nas ruas e ficou um cara recluso também. Tem uma foto tem uma foto bem conhecida dele caminhando numa rua lá, também ele não gostava de aproximação de fotógrafo, de repórter, né, fugia, né. E, sim. enfim, mas essa tudo do Bob Dylan é fantástico também, né. Como tem de outro, em New Orleans tem vários tours, sabe, pelo início do jazz, né. É, Liverpool também, né, os Liverpool Beatles, também, né. pá, Liverpool direto. O Cavern Club está lá ainda, né, tá lá ainda. Sim. Por incrível que pareça, está lá ainda. E E eu separei aqui, eu não sei se tu chegou a ler as crônicas do Dylan, tem o não, volume um o não, volume 1 e volume 2 não li. que é a autobiografia, né, e é muito interessante porque ele vai se referindo a ele vai falando dele, das coisas, da música, mas também vai falando do que está acontecendo no mundo, assim, né, na política, de uma forma que tu te surpreende, assim, né. Eu não sei se ele pegou alguém que fez uma pesquisa ou se ele tinha tudo mesmo na cabeça dele, assim, né, mas é incrível a maneira como ele vai descrevendo, né, os movimentos sociais, políticos da época, o que estava rolando, assim, misturando aos fatos que aconteciam na vida dele, né, da entrada na gravadora, os shows e enfim, é é Ele tá quer dizer, impressionante. o início da carreira dele é muito ligado também ao movimento estudantil dos Estados Unidos, né, que é a New Left, né, a nova esquerda, que tinha aqueles, assim, começa quando que começa ou que se na verdade começa isso nos anos 50 com os beatniks, né, que começam a contestar a sociedade americana.
e começam a criar uma ideologia da juventude, né, que não tinha antes. Essa coisa do jovem como classe começa com os beatniks, né, sim. digamos assim, a consciência do jovem como classe ela começa com os beatniks, com a geração beatnik, e o Dylan é filho direto da geração beatnik, do beat dos Estados Unidos. Ele era um beat antes de ser hip. E até ele nem que ele até se assustou com essa porque ele se tornou uma figura de culto, assim, né. Sim, As pessoas iam, em volta da casa dele, tem até um episódio que as pessoas, estavam tentando entrar na casa dele, tinha gente no teto, e ele apavorado com aquilo, né, porque ele disse: "Gente, não é isso, não quero isso, não é por esse lado", entendeu. Mas as pessoas querendo, assim, tipo, ele como um guru, né. é, E que e ele era, né, que ele sim, era. Porque eu estou falando dessa coisa da universidade lá, dos protestos contra, o racismo, contra o apartheid, contra a guerra do Vietnã, contra, sim, que tinha não só não só a geração que ficou também hippie, mas também a militância negra, né, dos Estados Unidos. Quer dizer, eles tinham shows, os estudantes faziam greves que eles chamavam de sit-in, que iam para o campus, ficavam sentados nos gramados do campus, né, não iam para a aula, e lá tinha show desse monte de gente, show de Bob Dylan, show sabe, João Baez, esse pessoal que na época cresceu junto com essa geração aí, né. Eles tinham o quê? 18, 19, 20, né. A Joan Baez foi a primeira namorada do Dylan, a primeira mulher do Dylan, sei lá, né. E ela era uma descendente de latinos. É outra pessoa fantástica que eu acho maravilhosa, assim. Eu vi o show dela em Porto Alegre, no Araújo Viana, acho que uns 5 anos atrás, 6, sei lá, por aí. Eu achei, encantadora, encantadora, uma senhora encantadora. Mas o tempo passa, né, Mauro? O tempo passa. Eh e, por exemplo, eu notei só para brincar contigo um pouquinho, eu anotei aqui gente da música que faz 80 anos este ano de 2021. Airto Moreira, a própria Joan Baez, o Charlie Watts, dos Stones, Chick Corea, Dave Crosby, do Crosby, Stills Nash, Neil Diamond, os dois Art Garfunkel e Paul Simon, George Maltner, Zé Carlos Capinã, Nana Caymmi, Ney Matogrosso faz agora, dia 1º de agosto, 80 anos. Roberto Carlos fez dia 19 de abril, 80 anos. No ano que vem, nós vamos ter os 80 anos de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Paul McCartney. nossa, Tá bom assim? Tá bom para começar? é uma turminha da pesada, hein, É, meu. a geração de 42, né? Lembra do filme? Verão de 42? Verão de 42, sim. É, eu lembro também quando o Gil e o Caetano fizeram 50 anos, né, aí foi aquela teve toda É, uma e to quando eles to fizeram 60 também, né? Quando o Chico fez 60 ou 70, não, quando o Chico fez 70, eu acho, eu escrevi uma matéria na revista Aplauso sobre o que era a idade do Chico. O que era ter 70 anos? Agora, o que era ter 70 anos na época do Ari Barroso, lá nos anos 30, 40, entendeu? O Ari Barroso morreu com menos de 70 anos e era um velho, entendeu? O Chico, com 70 anos, aliás, ele vai fazer 80 daqui a 2 anos, eu acho, 44, por aí. O Chico, com 70 anos, era um garotão, sabe, jogando futebol, sabe, com a turma dele, entendeu? E o Ari Barroso já era um cara meio caquético, assim, meio, sabe, meio alquebrado, meio, sabe? Então, quer dizer, as coisas mudam também. Então, esses 80 anos do Dilo não é a mesma coisa que os 80 anos do, do, do
Louis Armstrong, ou de não sei quem lá de trás, que é sim, ou do, sabe, daqueles caras lá de trás. Mudou muito essa coisa da medicina e né, as pessoas passaram a viver mais, sabe, a ter uma saúde mais, a ter uma vida saudável, uma vida mais inteira, assim, por mais tempo. sim. É, houve uma época em que um cara com 40 e poucos anos já estava meio que em fim de carreira, assim, né. É, E hoje esse conceito mudou completamente, né. eu Tem me um lembro que, assim, lá atrás, na minha adolescência, um cara que fazia ele fazia 18 anos, ele fazia o serviço militar, aí ele se tornava um homem sério, depois do serviço militar, entendeu? Aí botava terno e gravata e ia trabalhar num escritório, não sei aonde, entendeu? Sabe? Tô falando de um cara normal, assim, de cidade, coisa assim e tal. sim. E para mim, naquela época, 40 anos era um velho, sabe? Era um velho. Pô, 40 anos para mim hoje é um adolescente. Tá cheio de cara de 40 anos que não saiu da casa dos pais ainda. É verdade. Também tem isso, né. Um outro livro que eu separei aqui para indicar, inclusive para quem quiser conhecer melhor, essa é uma biografia, não sei se Essa você eu conhece, conheço, essa eu conheço. do Howard Saunders, É, essa eu conheço. que é uma foto bacana aqui do Dylan, né, É, e aí conta toda a vida a dele, vida dele. os mistérios, nos paradoxos, né, É. que É, envolvem a vida. teve um período que ele morou em Woodstock, né, que era um período, assim, bem marcante da vida dele, que tinha muita perseguição de gente querendo saber, querendo descobrir a vida dele, e ele vivia fugindo das pessoas, né. Mas é isso, quer dizer, os caras fogem. E os artistas, né, tem tanta diferença entre um e outro, é como a gente, como os homens comuns têm muitos são muito diferentes entre si, né. Assim, Bob Dylan não tem nada a ver com Jimi Hendrix, por exemplo, nada a ver, nada. Nem com a Janis Joplin, né, que era branca e do sul dos Estados Unidos como ele, né. Na verdade Sim, ele é do oeste, mas enfim. Mas são pessoas que, sabe, morreram antes de fazer 30, os 2, Jimmy e James, né. E também o Jim Morrison, né. Esse cara sim, morreu com todos 20, com 27 anos. com 20 e A pico. idade a idade fatídica, né, porque muita É, gente morreu com 27 anos, né. é. E tinha aquela história, né, que eu acho meio necrófila hoje dizer isso, mas morra jovem, seja um cadáver atraente. Sim, O James Dean, que morreu também, assim, bem jovem, e o Jimi Hendrix não foram cadáveres atraentes, foram cadáveres atormentados. O James Dean nem tanto, ele morreu num acidente automobilístico, então ele ficou deformado, ficou arrebentado, né. Mas o Jimi Hendrix, ele morreu numa overdose, sabe, caiu no meio do quarto, enrolado no vômito dele, né, e não foi uma cena muito, digamos, edificante, né. sim. E Como também aqui no Brasil teve um artista que morreu com essa mesma idade, né, foi o Noel Rosa, não? a Rosa morreu com menos de 30 também, É, eu acho que foi com ele que também 27, morreu com 27. é. É, E ele era aquele cara também, ele é um cara completamente desregrado, é um cara que, vivia na noite bebendo, não comia, não se alimentava, né, era magrinho e ele era de uma família de classe média, tanto é que ele foi estudar medicina, entrou para a faculdade de medicina, né, e nunca conseguiu, pegou tuberculose, que era uma doença do século, né, muita gente morreu de tuberculose. Não conseguiu se curar, até porque ele não se deu muita bola para aquilo, sabe. E mesmo com tuberculose ele saía e ia para os lugares, enfim. Não, sim, nunca, deu bola para a saúde, né, essa coisa de se cuidar, né. E no entanto, em em menos de 10 anos, ele construiu uma obra absurda, sabe, de extensão e qualidade, né. sim, Compunha muito, né. A obra do Dylan também, né, é uma coisa, um absurdo que tem a extensão que a obra dele tem, né. Não sei se tem algum outro artista com, assim, da do patamar dele, da estatura dele, com uma obra tão extensa.
E tão regravado também, né, por É, tanta gente. é. Agora eu vejo assim, vendo tu falar sobre a tua trajetória, Juarez, eu vejo que tu foi em todas as áreas, assim, tu não te especializou numa coisa, né, por exemplo, tu não escreveu só sobre rock, acabou de falar do Noel Rosa, né, tu acompanhava a música até nativista do Rio Grande do Sul, né, que era outro universo. Eu me lembro de te encontrar em festivais, assim, né, tipo a Califórnia da Canção. Tu foi um cara que realmente trabalhou em função da música como um todo, né? É, na verdade, quer dizer, sim, eu me interessava por tudo. Essa coisa da música regional, por exemplo, é uma coisa da minha infância, sabe. Porque eu nasci em Canguçu e a maior parte das minhas férias da minha vida foram lá no interior de Canguçu, nas fazendas dos meus parentes, entendeu. No campo, sabe, no meio de cavalo, enfim, de boi, de gado, de coisa assim, fazenda. Então eu ouvia música regional lá e eu gostava, assim, no rádio eu já ouvia, sabe, essas músicas música regional. Sempre me interessei por esse tipo de coisa. E na época que começou os festivais nativistas com a Califórnia, em 1971, esse tipo de música mais, digamos assim, menos popularesca, mostrando popularesca, Teixeirinha, José Mendes, Gildo de Freitas e outros, assim, que tinham, Teixeirinha tinha muita influência da música caipira também, na música dele, né? A Califórnia trouxe colocou a música do Rio Grande do Sul, regional, num novo patamar. É uma coisa assim, mais de já gente com formação universitária, ou, sabe? Ou gente com outro tipo de necessidade musical e tudo mais, assim, né. Então eu fiquei encantado quando eu comecei a ir na Uruguaiana, foi na quarta Califórnia que eu fui pela primeira vez, 74. 2 anos antes, o Danilo Ucha, quando eu estava na Europa, o Danilo Ucha assumiu as coisas que eu fazia aqui de música e tal. Então, querido saudoso Danilo Ucha, meu querido amigo de Livramento. E então eu comecei lá e me encantei com aquilo, entendeu? Porque, porra, era outra coisa, sabe? Era uma outra história, sabe? Era uma coisa que dava para ouvir, gostar. E eu comecei a ir a todos os festivais, e fui a todos, e até hoje, até ontem, entendeu? Sabe? Eu fui jurado de um monte de festivais, assim, até o ano passado fui jurado da Califórnia, enfim, participei, conheci todo mundo e vi toda uma geração nascer, surgir aí, assim como aqui, de música de geração urbana de Porto Alegre. Sim. É, Aliás, tu desde o início. citaste uns artistas antes ali que estão completando agora 40 anos do lançamento do primeiro disco, né? O Bebeto, o Nelson Coelho de Castro e o Vitor Ramil. Victor Ramil, exatamente. Os 3 lançaram exatamente há 40 anos, É, né, o primeiro disco. eu fiz um registro desses 3 aí na coluna da Zero Hora, né. E era uma coisa assim, e tu ouve hoje os 3 discos e tu vai ver que são muito bons, são Sim. muito bons. E por incrível que pareça, agora foi relançado digitalmente o primeiro disco do Nelson Coelho de Castro. Mas tinha saído antes em CD, tá, com uma capa diferente. Mas o primeiro disco do Vitor, Estrela é Estrela, e o primeiro disco do Bebeto, que não tinha nome, nunca foram relançados em CD. Não existe em CD. Assim como o do Saracura também nunca O saiu em CD, né. Saracura nunca saiu, que é um disco também, um disco fantástico também, né. Sim. Então eu acho incrível que por que que esses discos, por que que, bom, eram os 2 ligados a grandes gravadoras, do Bebeto pela CBS, depois Sony, né, e o do Vitor pela Polygram, depois Universal, né. E É, o Ney Lisboa foi depois? Agora em tô Lisboa acho que pensando foi, tem pessoa que foi 70 e 80? 80 e esses 2 aí, esses 3 aí foram 81, né. O do Ney acho que foi 84. Ah, foi 80 é, foi um pouco 84, depois. é. E Sim, saiu independente, né, com aquela venda do Neles Bônus, né, sim, e depois foi relançado pela gravadora City, em LP ainda lá, logo depois, né. certo. E esse E do Ney tem CD, né. esse saiu Saiu em sim, CD, esse aí saiu em CD. é. E E tu outro segue eu outro dia eu vi uma live do Ney, bem legal, cantando músicas dele, assim, em agradecimento
por um projeto de gente que como é que diz? O crowdfunding? Crowdfunding, também. É. Sim, achei bem legal. E também o Ney, aliás, é um cara também meio assim, que nem o Bob Dylan, meio recluso, meio, sabe, meio, sabe, ele não é muito cheguei, sabe. Exato, É, é. sabe, Meio quieto. é o cara mais difícil de chegar, sabe. Sim. Mas tu, antes disso, tu foi uma espécie de mentor do Paralelo 30, né? O disco que lançou as primeiras gravações do Bebeto, do Nelson e outras pessoas? Por que que Paralelo 30 veio assim? Por quê? Então, nós falamos aí da Califórnia da canção e dessa renovação da música regional do Rio Grande do Sul, né. Esses 5 caras, esses 6 caras que estavam no Paralelo 30, 6 músicos, eles de uma alguma forma, eles estavam trafegando entre os universos da MPB, do pop e do regional, entendeu. Sim, Por exemplo, Carlinhos Adlib, saudoso, Carlinhos Adlib, tinha uma banda pop antes e assim, e ele é uma banda pop, e ele fazia MPB nos festivais da arquitetura, ele ganhou um festival da arquitetura com a música Por Favor Sucesso, cantada por ele e pelo grupo Liverpool, que era um grupo de sim. rock, grupo elétrico, né. Ele era um cara bossa novista de primeira hora, e era um cara que Beatles botou dentro do pop, Beatles, aquele negócio todo. E o Carlinhos, naquela época, naqueles inícios dos anos 60, 70, isso, 70, não 60, 70, o Carlinhos estava interessado, influenciado pela Califórnia, interessado por essas questões da temática gaúcha. Então, ele já tinha feito um show chamado Sonho Campeiro, e outro show chamado Um Boitatá, a Serpente e a Luz. E o Sonho Campeiro ele cantava milonga, esse tipo de coisa assim. O Bebeto Alves, que começou nas rodas de som em 74, comandado pelo Carlinhos Atlib no Teatro Arena, é um cara de Uruguaiana, que se apresentou nas rodas de som com uma banda dele chamada Utopia, que era 2 violões, ele e o Ricardo Frota, e um violino ele e o Ronald Frota nas violões e o Ricardo Frota no violino. Tinha um som assim que cantava coisas meio interioranas, mas pop, sabe, bem pop, assim. E foi o grupo Utopia fez também os caras, o Bebeto até hoje se arrepende, teve proposta para gravar disco que eles não quiseram, acharam que não era Sim. tempo de gravar, então, não gravaram. Mas era um sucesso, era um fenômeno, o sucesso que eles faziam, assim, lotar teatros que eles se apresentar. Assembleia Legislativa lotava, o Teatro da Engenharia, o Arena, tudo isso. E o Bebeto, de repente, começou a fazer milonga também, porque era da Uruguaiana dele. Em Uruguaiana ele pegou uma banda de rock juvenil, mas ele estava interessado nessa coisa da milonga também. O Cláudio Veracruz, que era um músico de pop também, tinha uma banda dele com Hermes Aquino e outro, tocava guitarra, mas ele também começou a se influenciar por isso, sabe? Por esse linguajar, tem música dele, aquela coisa assim, ó, que as 2 músicas dele do Paralelo 30 falam dessa coisa rural, campeiros e tudo mais assim, né. Raul Leuwanger tinha vivido um tempo no exílio, na Argentina, trouxe uma coisa latina, né, latina, mas ao mesmo tempo no exílio ele conheceu o Ferreira Goulart, tinha uma letra com o Ferreira Goulart que era um samba, mas a outra música dele, que é Fronteiras, é tipo uma chacareira, uma coisa assim, entendeu. O Carlinhos também, Maria da Paz, que foi o principal sucesso do Paralelo 30, era uma música andina, um charango, aquela coisa toda assim, né. O Nando Dávila tinha participado de um festival, não sei se foi a Califórnia ou outro, com uma música chamada Canto Cisplatino, também influenciada pela questão dessa daqui do sul, né. Sim, E o último, o Nelson Coelho de Castro, não tinha nada a ver com gauchismo, mas não tinha ninguém mais porto-alegrense do que o Nelson Coelho de Castro. Ele era o próprio compositor porto-alegrense, o próprio jovem cantor porto-alegrense, né, naquele tempo do Julinho, sabe. E era um cara que estava causando sensação, assim, também, arrebanhando o público, sabe, com a partir das rodas de som e tudo mais. E eu propus isso aí, a ideia de juntar 5, 6 caras, estavam com uma linguagem nova, cantando o seu lugar, não é, e o Geraldo topou na hora, topou na hora.
tocou na hora. Inclusive, numa das discussões para dar o nome ao disco, ele sugeriu o Paralelo 30, né, porque já estava se falando dessa coisa meio mística desse esse paralelo que corta o Rio Grande do Sul pelo meio, né, que passa por cima de Porto Alegre, vai até lá a fronteira uruguaiana, né, Sim. que tinha a ver com não sei o quê sei lá, coisa meio mística, assim. Ficou Paralelo 30. Aí a E minha foi coluna da Zero Hora hoje chama Paralelo 30. E eu fiz uma revista, com os amigos jornalistas dos anos 70, 76, 77, chamada Paralelo. Então ficou essa coisa meio e quando eu falo: "Paralelo 30". é verdade. E o disco, na verdade, ele começou toda essa onda, né, de música urbana, meio regional, mas urbana, gaúcha, né. É, ele abriu umas portas, assim, né, abriu essas Sim. portas, abriu os entendimentos, assim. Eu fui para o Rio e São Paulo para divulgar o disco, né, os caras me pagaram, a Izek pagou passagem, estadia. Eu fui saiu no Jornal do Brasil, saiu no Jornal da Tarde, saiu no Estado de São Paulo, saiu no Globo, né, Nelson Motta escreveu no Globo, Tarek escreveu no Jornal do Brasil, o Jornal da Tarde, foi o Ezequiel Neves, ou acho que foi o Ezequiel Neves ou o Vladimir Soares, não me lembro. Na Folha de São Paulo também saiu, e assim, a Maria da Paz tocou muito no rádio aqui. Mas logo, aí houve muita produção de disco, assim, sabe. E a Isaek, os caras da Isaek, ingenuamente não se deram conta que eles estavam entrando no ninho de cobra, né, no ninho de cascavéis, sabe. Por quê? Tu entrar uma gravadora comercial do sul do Brasil, sabe, pra competir no mercado brasileiro com as multinacionais, muito difícil. Por isso a Isaek durou pouquíssimo, durou 1 ano, entendeu. E aí os caras fecharam. Sim, Quando eles fecharam, eu fiz uma matéria grande, 2 páginas, uma entrevista grande com o Geraldo Flávio, perguntando por quê, quais as razões, saiu na Zero Hora. E depois que saiu essa entrevista com o Geraldo, os caras da Isaek, da instituição lá de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, me convidaram para explicar o lado deles lá. Eu fui lá entrevistá-los e a primeira coisa que eles fizeram quando nós começamos a entrevista foi ligar eles próprios, um gravador na mesa. Então eu dei uma entrevista, eles me deram uma entrevista para o meu gravador, e o gravador deles anotou se por acaso eu fosse cometer algum tipo de inconfidência depois na matéria, né, eles tinham que comprovar que não sei o quê, entendeu? sim, Engraçado isso. sim. Juarez, teremos muitas histórias ainda para contar, obviamente, né, mas num episódio só não dá para contar tudo, né. Tá ótimo, já falamos um monte, já falamos um monte. Então a gente, de repente, faz uma outra aí, um outro dia e conta outras histórias, enquanto aguardamos ansiosamente o lançamento do teu livro, né, que certamente É, vai vir com material vai incrível. sair, meu. Esse livro do Tarek ainda esse livro do álbum, esses 2 volumes de entrevista já me deu outra motivação também para botar na roda logo isso e parar com essa história, entendeu? Já faz 5 anos que eu estou falando nisso e as pessoas já nem acreditam mais. Tá bem, eu te Pô, mas muito agradeço. obrigado, querido. Muito Eu obrigado a por me convidar aí. eu que agradeço, cara, teu tempo aí de contar essas coisas importantes pra gente, sobre o mundo da música, né. E boa sorte aí na execução do livro e estamos aguardando então. Certamente. Tu tem 2 já, né? Eu tenho 2, É, pois é. sobre o universo do rádio, assim, né. Pois é. Eu tenho 3 na verdade, mas são, assim, diferentes. Um é sobre a biografia do Gildo de Freitas, mas do meu jeito, não é aquela biografia exaustiva que eu vou lá no pentelho do cara, né. Tem o Ora Bolas, que é sobre o Mário Quintana, as anedotas do Mário Quintana, o Mário Quintana bem o bom humor e o Mário Quintana o lado humorístico dele. Sim. Tem um livro que não saiu para público, mas que agora vai ser relançado, que é uma história da Neugebauer, da fábrica de chocolates Neugebauer. E esse ano está fazendo 100, ela é de 1891, então está fazendo 160 anos, né, esse ano, a Pô, fábrica. legal. Então tá, Tá querido, bem, muito obrigado. Abração e boa sorte aí. tá bem, obrigado, agradeço muito. Nos falamos. Sim, sim. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
Encerrando mais esse episódio aqui do BorbaCast, quem quiser entrar em contato com a gente, tem o theborbacast.com.br, que é um site do podcast, né? Onde tem ali todo o histórico dos outros episódios. Também está vinculado ao meu site, o mauroborba.com, e ali também tem as formas de entrar em contato com a gente, né? Através de e-mail, através das redes sociais e tal. É legal vocês curtirem o episódio aqui no YouTube, porque isso vai aumentando o nosso feedback aí com vocês, né? E também os seguidores. E é isso, então. Semana que vem estamos de volta aí com mais um episódio aqui no The BorbaCast. Agradecendo aí mais uma vez ao Juarez Fonseca, que veio aqui contar as suas histórias. Até mais.